Só temos uma coisa a dizer ao Senhor: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Temos lutas, temos dificuldades, temos situações adversas. Todos têm. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em Cristo, e também quem não está em Cristo, quem não está aqui. Todos passam por aflições, desafios, mas nós cremos no Senhor, amém? Nós cremos num Deus vivo, que morreu, mas que ressuscitou. Ele morreu, obrigado, mas ressuscitou. E nós podemos acessar Ele, amém? Podemos dobrar os nossos joelhos, podemos invocar o nome dEle, e Ele vem com sua graça, com seu favor, nos coloca em pé, traz esperança, amém? Por isso que nós temos que somente agradecer, considerar Ele, refletir naquilo que Ele fez. Esse texto que eu falei de Hebreus 12, 3, fala, né? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Quando nós consideramos, refletimos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, na cruz, e nós olhamos para as nossas vidas, para situações que passamos ou estamos passando, em nada daquilo que estamos passando é maior do que aquilo que Jesus passou. Por isso o texto fala que nós não vamos enfraquecer, porque nós olhamos para lá, e da cruz vem graça, vem favor sobre as nossas vidas, e isso nos coloca em pé, isso não nos deixa parar, amém? Mas se nós tirarmos os olhos deste lugar, se nós tirarmos os olhos do Senhor, se nós pararmos de considerar aquilo que Jesus fez por nós, então aquilo que nós estamos passando vai se tornar um gigante, uma barreira intransponível, vai se tornar um Golias em nossa vida, e nós vamos se prostrar diante das circunstâncias. Por isso, coloca os teus olhos em Jesus, considere o Senhor todos os dias na tua vida, e Ele vai derramar graça e favor na tua vida, para que você possa vencer, amém? Quando se alegram com isso? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus, Ele está voltando, amém? E Ele vai vir para buscar a sua igreja. Eu e você. E o arrebatamento da igreja é justamente isso. É o momento em que o Senhor Jesus virá, e nós iremos ao encontro do Senhor. Abra lá em Mateus 25 comigo, vou ler com vocês, Mateus 25, do 1 em diante. Mateus 25, do 1 em diante. Amém? Então, vou ler aqui. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíre ao
encontro. Amém? Depois eu vou ler mais uma parte. Esse texto fala sobre as 10 virgens, mas essa passagem o Senhor Jesus está falando para a igreja, para mim e para você. E no versículo 1 ele fala que o reino dos céus, ele é semelhante a 10 virgens que tomam as suas lâmpadas e saem ao encontro do esposo. As 10 virgens, todos nós sabemos que é uma analogia à igreja, amém? O esposo é Cristo. E Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante a este encontro, ao encontro da igreja com Ele. Ele fala, então o reino dos céus é semelhante, será semelhante ao encontro da minha igreja comigo. Aí ele faz uma exposição falando que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite. E no texto, versículo 5, fala que por causa do esposo demorar, as virgens todas dormiram. A Bíblia fala, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Por que as virgens dormiram? Por que a igreja caiu em sonolência? Porque o esposo estava demorando. Porque o esposo prometeu que voltaria, mas não voltou tão rápido como ela achava que ele voltaria. E porque ele tardou em voltar, todas elas tosquenejaram e caíram num sono profundo. Mas no versículo 6 fala que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo. E o que aconteceu com as virgens? Todas elas se levantaram do seu sono, prepararam as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Mas quando elas se levantaram e saíram ao encontro do noivo, as loucas se deram por conta que não estavam bem preparadas para aquele encontro. Elas não estavam prontas. E no versículo 8 elas falam assim, ó, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As lâmpadas das loucas, daquelas virgens, que é uma analogia à igreja, a parte da igreja, estava se apagando. E quando nós falamos em se apagar, nós logo ligamos a um fogo, amém? A uma chama que precisa se manter acesa. E aqui fala que as lâmpadas, aquela chama naquelas lâmpadas estavam se apagando, nas lâmpadas das loucas. E elas vêm até as prudentes e falam, olha, dá-nos o teu azeite, porque o nosso está se acabando. Mas as prudentes, elas respondem no versículo 9, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. O que eu quero trazer para nós, para mim e para você? O Senhor ministrou meu coração sobre essa passagem, porque essa passagem é uma palavra para a igreja, para mim e para você, para nós que estamos dentro da igreja, que estamos ouvindo o Evangelho, que estamos na presença de Deus. E esse texto fala que eu e você como igreja, nós precisamos manter a chama, o fogo aceso, queimando na presença de Deus. Não basta nós estarmos aqui, amém? Você precisa manter a chama, o fogo queimando. E isso é algo particular, individual de cada um de nós. Nós ouvimos o Evangelho, nós estamos aqui, mas você, nós precisamos buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus.
Você precisa, saindo daqui, ir atrás, buscar o Senhor. Como que eu busco o Senhor? Orando, se trancando no seu quarto, lendo as Escrituras, se arrependendo dos seus pecados. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19 fala assim, ó: não apagueis o fulgor do Espírito. Não, e outras versões falam, não extingais o Espírito. Então, quando o texto está falando que as lâmpadas dessas virgens estavam se apagando, está falando justamente do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, da chama do Espírito Santo, que precisa queimar no meu e no teu coração todos os dias. Todos os dias. Nós não podemos deixar que o fogo do Espírito Santo se apague em nosso coração. Por isso o texto fala que as lâmpadas das virgens estavam se apagando e elas perceberam que o fogo estava se apagando, que o fogo estava, ali se indo embora, aquela chama estava baixando. E elas olham para as prudentes e falam, nossa, ele tem fogo, ele tem a presença de Deus, ele tem o Espírito, coloque a mão sobre a minha cabeça e passe essa unção para mim, passe esse fogo para mim, dá do teu poder para mim, porque eu estou vazio e eu não quero buscar. Aí essas que estavam aqui na presença de Deus, se voltam para elas e falam assim, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Interessante, que elas usam a expressão, olha, vão antes aqueles que estão vendendo, comercializando o Evangelho e paguem por ele, comprem a unção, comprem esse azeite. Interessante que quando elas saem para comprar, bem na hora que elas saem, no versículo 10 fala, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Bem na hora que elas saíram para comprar o azeite, porque talvez já era um costume daquelas virgens, está pagando, vamos comprar. Era mais fácil. É mais fácil comprar o azeite do que extrair o azeite. E elas estavam acostumadas a comprar o azeite. E aquelas virgens saíram para comprar o azeite. E quando elas saíram para comprar o azeite, naquela hora, o esposo chegou. E quando o esposo chegou, o que aconteceu? As que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. Quem aqui está preparado? Amém? E estas que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e quando elas entraram para as bodas, a porta se fechou. E aí, depois que a porta se fecha, novamente as que tinham saído voltam. E quando elas chegam, a porta está fechada. E aí elas chegam até aquele lugar e falam, E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. E o Senhor Jesus, no versículo 13, fala uma palavra bem importante para mim e para você. Vigiai. Não adianta orar, amém, irmãos? Tem que vigiar. Jesus sempre falava, vigiai e orai. Não é apenas orar, vigiai e orai. A vigilância é a postura que você tem a partir da oração que você faz. Se você ora e não vigia naquilo que você está orando, aquela oração tua vai ser roubada, ou não vai ter efeito. Vigiai e orai. Amém? Eu dividi Mateus 25 nessas 4 partes. Do versículo 1 ao 5, fala do sono das virgens. Do 6, no versículo 6, fala do aviso de Deus, que é o clamor que ele faz,
Aí vem o noivo. E quando ele faz esse aviso, o que acontece? As virgens acordam. No versículo 7 em diante, até o versículo 9, é o momento em que as virgens acordam e saem ao encontro do noivo, e aí elas percebem que não estão preparadas. E na quarta parte é quando o esposo chega e elas saíram para comprar, e quando elas voltam, a porta está fechada. Amém? Fiz essa pequena introdução de Mateus 25 para entrar rapidamente nesse tema, o arrebatamento. Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16, amém? 1 Tessalonicenses 4, 16 até o 18. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Essa é uma palavra, queridos, para mim, como igreja, e para você. É uma palavra em que o Senhor Jesus, Ele quer nos despertar, para que nós venhamos a nos preparar para o soar da trombeta, amém? 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, fala do momento exato em que Jesus Cristo, aqui Paulo falando, ele fala do momento em que o Senhor Jesus descerá do céu para arrebatar a sua igreja, amém? 1 Tessalonicenses 4, 16 fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa passagem fala do momento exato em que o Senhor Jesus, Ele vai descer dos céus, do terceiro céu, e Ele virá para arrebatar e levar a igreja. Amém? A palavra arrebatamento, ela significa pegar, levar pela força, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Então, quando o texto fala que o Senhor vai nos arrebatar, fala que Ele vai nos pegar, que Ele vai nos agarrar, que Ele vai nos levar pela força, vai nos remover da terra para Ele mesmo. Amém? E isso vai ser uma posição, uma postura que partirá do Senhor, amém? Não tem como eu subir para o céu por mim mesmo. Quem subir e quem for arrebatado vai subir por uma direção, por uma palavra do Senhor. Ele vai fazer isso, amém? Pela glória dEle, pelo poder dEle, Ele vai nos remover da terra. Ele vai nos arrancar da terra. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele te ama. E porque você se preparou como uma virgem prudente. Porque eu me preparei como uma virgem prudente. Que não permitiu que o fogo do Espírito se apagasse. E porque você manteve a chama queimando, o fogo aceso, quando a trombeta soar, a glória dEle, o poder dEle vai se conectar àquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo, e vai se unir com Ele para todo o sempre. Você está ligado com o Senhor hoje, amém? Mas nesse momento você vai ser levado ao encontro dEle. Amém? É como se fosse um imã, o Senhor Jesus é um imã central ali, e naquele momento tudo que está conectado a este imã vai ir ao encontro dEle. Amém? E o que é o arrebatamento? Eu trouxe algumas coisas aqui. Aquilo que eu já falei. É o encontro da igreja com Jesus. Porque o texto aqui no versículo 17 fala, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar.
Aqui usa o termo encontrar. Então, o arrebatamento é um encontro, amém? O arrebatamento é um encontro. O encontro de quem? Da igreja com o Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 1 e 2 fala assim, ó, Paulo falando à igreja de Corinto, né? Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Olha só o que Paulo fala. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Olha só. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Paulo falando, olha, me suporta um pouco só. Me suporta ainda mais um pouco só. Porque eu estou zeloso de vós, da igreja, das pessoas, das almas. Eu estou zeloso de vós. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Havia uma responsabilidade sobre Paulo, amém? Paulo era um pastor, era um apóstolo, e havia uma responsabilidade sobre ele, sobre aquilo que o Senhor tinha entregado para ele. E ele estava zeloso por aquilo que Deus tinha entregado, que não era nada mais, nada menos do que vidas, do que pessoas, do que almas. E ele estava falando, olha, eu estou zeloso por vós, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura. Para quem? Para o marido. Aqui Paulo está falando do quê? Desse encontro que eu estou falando, do arrebatamento, do momento em que eu e você nós íamos encontrar com o Senhor. Ele estava zeloso, ele estava ali, né, clamando no coração dele, para que ele conseguisse fazer isso com a igreja. Por isso, o arrebatamento é esse encontro entre a igreja e o Senhor, mas é um encontro de uma virgem pura. Fala de santidade, amém? Fala de um estado em que eu e você nós precisamos estar diante do Senhor. Por isso que nós precisamos todos os dias sondar o nosso coração, entrar no nosso quarto, buscar o Senhor, para que Deus, através da misericórdia dEle, do sangue dEle, daquilo que Ele fez na cruz, Ele venha nos lavar, nos purificar das picuinhas, das ofensas, das coisas não resolvidas, das pendências. Que o Senhor nos ajude, amém? Que nós possamos colocar nossa vida em ordem diante do Senhor. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala a Timóteo, ora, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro não fala só, irmãos, de ministério, de pregar. Obreiro fala de alguém que está na presença de Deus. Você é um obreiro do Senhor. Aonde você está, você é um obreiro do Senhor. Você pode servir aqui na igreja, glória a Deus, em algum ministério, mas tem que ter essa compreensão, que você não é apenas um obreiro, você só é um obreiro se estiver aqui, não. Você é um obreiro na terra. E o texto fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Por isso Paulo está falando, olha, eu estou zeloso de vós para apresentar a vocês como uma virgem pura ao marido. E esse marido é nada mais, nada menos do que Cristo, do que o Senhor, amém? Por isso nós precisamos buscar a Deus, entrar nesse lugar de relacionamento, de comunhão com o Senhor através das Escrituras, onde nós não apenas lemos a palavra, mas temos comunhão com ela, amém? A Bíblia não é apenas para ler, é para ter comunhão. Quando você entende que a Bíblia não é apenas um livro, mas é uma pessoa, você apenas não lê a Bíblia, você tem comunhão com ela. Amém? Quando você entra neste lugar, a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que está em você, que o autor, a Bíblia é o único livro que você lê com o autor ao seu lado, essa palavra sonda você. O Espírito Santo confronta você. O Espírito Santo te corrige. Então você precisa estar em comunhão com a palavra, com as Escrituras. Senão como que o Senhor vai te corrigir, vai te confrontar, vai te alinhar a tua vida à vontade dEle?
1 João 5, versículo 14, fala que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se eu oro a Deus fora da vontade de Deus, para mim, como que Deus vai me ouvir? Se Ele me ouvir, Ele me mata. A vontade dEle é revelada nas Escrituras. Amém? Amém? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve. Como que eu vou saber a vontade dEle? Como que eu vou orar a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. Provérbios também fala que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, uma referência à palavra, até a sua oração será abominável. A minha oração, o meu clamor, os meus pedidos diante de Deus precisam estar alinhados com as Escrituras, com a palavra dEle. Não apenas com a letra, mas quando você tem comunhão com a palavra. Tiago também fala isso, pedis e não recebeis. Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal, para gastarem os seus deleites. Isso para mim também, irmão. Nós precisamos alinhar nossa vida às Escrituras, à palavra de Deus, em uma comunhão, onde nós vamos saber a vontade dEle, e aquilo que nós vamos fazer, ou vamos pedir para Ele, vai estar em linha com o plano e a vontade dEle para nós, como virgem pura. E essa palavra, ela vai nos purificar, vai nos lavar. Salmo 119, 11 fala: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se eu não esconder, quando fala de esconder, fala de um lugar profundo no nosso ser, amém? E é nesse lugar profundo no nosso ser, onde a palavra de Deus está, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos protegidos do pecado. Quando nós deixamos esse lugar, nós somos facilmente levados pelos encantos de Satanás para nossas vidas. Amém? O arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus, é o encontro da igreja pura, santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, com o marido Jesus. Mas o arrebatamento também é o consolo do Senhor Jesus para com a sua noiva. É o que diz em 1 Tessalonicenses 4:18, quando ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras são estas? As palavras que falam do arrebatamento. Nos versículos anteriores ele está falando do arrebatamento, e ele fala assim, Paulo: portanto, consolai-vos. Amém? Não é perturbai-vos, não é toque o terror, é consolai-vos. O arrebatamento é um consolo, amém? É algo maravilhoso, é algo tremendo para mim e para você. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o encontro nosso com o Rei Jesus. Mas também o arrebatamento é o triunfo da vida sobre a morte. Primeira Coríntios 15, 54, que eu ler com vocês. 1 Coríntios 15 e 54. O arrebatamento também é o triunfo da vida sobre a morte. 1 Coríntios 15, 54 fala assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Paulo está falando: olha, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, então, e somente então, vai se cumprir a palavra que está escrita. Quando o arrebatamento acontecer, a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, vai se cumprir. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão em Cristo, não estão mais sujeitos à morte.
A morte não tem poder sobre nós, embora nós possamos morrer fisicamente, e todos vão morrer fisicamente, a não ser que sejam arrebatados, nós não vamos morrer. Por que eu falo isso? Quantos já leram João capítulo 11? Lázaro. Jesus ficou ali, recebeu uma notícia que Lázaro estava enfermo, estava doente, e Jesus ficou 2 dias ali e não foi. Lázaro morreu. Mas Jesus chegou até os discípulos e falou: olha, vamos até lá, eu vou acordar o nosso amigo Lázaro. Ué, mas Lázaro tinha morrido. Jesus falou: ó, vamos lá acordar o nosso amigo, ele está dormindo. Aí os discípulos falaram para Jesus: mas se ele está dormindo, então ele estará bem. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: olha, Lázaro está morto. Então Jesus está falando o quê? Que aquele que morreu, porque Lázaro era amigo do Senhor, Lázaro pertencia ao Senhor, Lázaro era uma virgem prudente. E Jesus disse: olha, Lázaro não está morto, ele está dormindo. Eu vou lá acordar ele. Mas Jesus sabia que Lázaro tinha morrido mesmo, fisicamente, mas era no corpo, não na alma, não eternamente. Por isso o texto está falando que quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. E que vitória é essa? A nossa vitória? A minha vitória? Não, a vitória de Cristo. Ele já venceu, Ele já venceu, Ele já venceu na cruz. Ele despojou principados e potestades, Ele removeu o escrito de dívida que estava sobre nós, e foi cravado na cruz. Você acessa isso pela fé. Satanás vem e diz: você não foi perdoado, você é um miserável, você não pode avançar, você tem que ficar aí, você não pode. Você é um condenado. Mas Jesus diz: não, eu morri por você, eu derramei meu sangue por você, eu paguei um alto preço por você. Você crê? Você crê? Você crê? É isso que Jesus olhava para todos aqueles que ele encontrava no caminho que ele estava passando, seja os discípulos, seja a multidão. Ele chegava e falava: você crê? Se crês, verás a glória. Ele falou para Marta: se crês, verás a glória. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, Jesus falou: remova a pedra. Marta olhou para Jesus e falou: mas ele está fedendo, cheira mal. Ela olhou para a circunstância e falou: não, ele está morto, faz 4 dias que morreu já, nem carne, só tem osso lá. Aí Jesus olha para Marta e fala: não te hei dito, Marta, já não falei para você? Se você crer, você verá a glória. Se você crer, você verá a minha glória. Se você crer, igreja de Penha, se você crer, irmão, você verá a glória de Deus na tua vida. Você verá a glória de Deus na tua vida, independente do que você está vivendo, independente daquilo que você está olhando com os teus olhos fisicamente, você verá a glória de Deus. Tragada foi a morte na vitória. Eu amo isso. Eu amo isso. Quando o diabo vem para me dizer: você, Evandro, olha quem você é, você acha que você pode. Eu falo: está escrito, Satanás, o escrito de dívida foi cravado na cruz. E o sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue do Cordeiro de Deus. E eu falo assim para ele: para trás de mim, Satanás. Nenhum rótulo prosperará sobre a minha vida, nenhum rótulo vai prosperar sobre a tua vida, porque o Senhor te chama pelo teu nome. Se você crê, você pertence ao Senhor, e Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. Se Ele começou uma boa obra, Ele termina. Se você crer e perseverar com Ele nessa obra. Amém? Uma obra não é fácil de iniciar, muito menos de terminar. Deus começou uma obra em você, uma construção. Ele está ali para fazer isso, mas você precisa estar junto dele para que essa obra seja terminada. E vai até o dia de Cristo.
Filipenses 3:20 fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Amém? Aleluia, Senhor. É o triunfo da vida sobre a morte, o arrebatamento. Isaías 53:11, abra lá comigo. Isaías 53:11. O arrebatamento também é o Senhor recebendo o fruto do seu penoso trabalho. É o momento em que o Senhor vai colher os feixes da terra. E esses feixes é a sua igreja, são as almas. Isaías 53:11 fala assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, falando de Jesus, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O arrebatamento é este momento em que o Senhor vai recolher os frutos. Aquilo que Ele fez na cruz não foi em vão. Ele não morreu em vão. Ele trabalhou, Ele pagou um alto preço. E o arrebatamento é o momento que Ele vai colher os frutos da terra para Ele. E esses frutos sou eu e você. São as almas. Porque o texto fala: o meu servo justo justificará a muitos. Eu e você. Amém? Aleluia, Senhor. E o Senhor, Deus, Ele está preparando o cenário para esse momento, amém? Tudo que você está vendo acontecer hoje no mundo, é Deus preparando o cenário para a vinda do Filho de Deus. Não é o diabo que está no controle, amém? Não é o homem que está no controle, Deus está no controle. Abra comigo em Lucas 17, versículo 26. Deus está preparando o cenário para a vinda do Filho, para que Ele seja glorificado, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que os homens, os poderosos, os reis da terra, reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus está preparando o cenário para este momento. Lucas 17, 26 fala assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O que Jesus está falando? Que o mesmo cenário, aquilo que estava acontecendo nos dias de Noé, nos dias de Ló, é o que vai acontecer e que vai continuar acontecendo em nossos dias. Deus está preparando isso. Não que Deus está forjando e fazendo mal, não é isso que eu estou falando, amém? Entenda. Mas, se nós cremos que Deus é soberano, então Deus está no controle de todas as coisas. E tudo que está acontecendo está debaixo das poderosas mãos de Deus. E o homem, ele prossegue nos seus intentos. E Deus está permitindo que o homem siga nos seus intentos. Porque Deus disse que os dias que antecederiam a sua volta seriam os dias semelhantes. Assim será, como foi nos dias de Noé, violência, como foi nos dias de Ló, imoralidade, será nos dias que antecedem a minha vinda. Violência, crueldade, maldade e imoralidade.
Deus fala, da mesma forma que foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, será em meus dias. E por que Deus enviou o dilúvio e destruiu Sodoma e Gomorra? Gênesis 6, capítulo 5, eu vou ler com vocês, não precisa abrir lá. Gênesis capítulo 6 e versículo 5, vai mostrar por que Deus enviou o dilúvio. Deus ama os homens, amém? Mas chega uma hora em que a medida do pecado do homem requer-se a justiça de Deus. Gênesis 6, versículo 5 fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. No versículo 7, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Por que Deus se arrependeu? Porque Deus viu que a maldade do homem era má continuamente, e que se ele deixasse o homem seguir nos seus intentos, o homem prosseguiria a limites terríveis em seu pecado. Por isso Deus viu aquilo e enviou o dilúvio. Amém? Mas no versículo 8, olha só o que diz lá. No versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Então, por que Deus mandou o dilúvio? Por causa da maldade do homem. Por que Deus enviou fogo e consumiu Sodoma e Gomorra? Gênesis 19, versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém aqui mais? Tem, no versículo 18. Vou ler com vocês aqui, ó. No capítulo 18, no versículo 20, Deus vai falar por que Deus enviou fogo e destruiu Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo este clamor que me é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. E no versículo 19 e 12, é quando os anjos vão até Sodoma e Gomorra, e realmente aquilo que eles vão lá e vão ver o que é realmente aquilo que o Senhor está falando. O pecado de Sodoma e Gomorra tinha se agravado. No versículo 12 ele fala assim, ó: então disseram aqueles varões, que eram os anjos, né, a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, olha só, o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, por que o Senhor enviou o juízo sobre a geração de Noé e a geração de Ló? Porque eles entraram num lugar tão terrível do pecado, em que chegou diante do Senhor um clamor, se engrossou tanto diante de Deus, que Deus falou: vai lá e veja se é isso mesmo. E os anjos falaram: é isso mesmo. Então Deus teve que enviar o juízo e a destruição. E Deus fala: olha, como foi nesses dias, assim será em nossos dias. O homem vai chegar a um nível tão terrível em seus intentos, em sua maldade, que Deus vai olhar e vai falar: agora não dá mais, agora eu vou ter que botar um ponto final. E o ponto final que Deus vai botar é, primeiramente, arrebatando a sua igreja, removendo a sua igreja. E eu não sou aquele que crê num arrebatamento que nos isenta da tribulação. Pelo contrário, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por perseguições, mas eu creio que do momento mais terrível, que é a ira de Deus, no momento mais intenso do juízo de Deus sobre a terra, eu e você, nós não estaremos aqui. Mas nós vamos passar por tribulações, por perseguições, por juízos que estão descritos no livro de Apocalipse, mas que no momento mais intenso, a ira de Deus, nós não estaremos aqui. Nós seremos arrebatados, amém? Porque Deus enviou o dilúvio e destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa da maldade deles. Isaías 24, 4 fala assim: a terra planteia, Isaías 24, do 4 ao 6.
A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Aí nós vemos a minha e a tua responsabilidade como remidores, como embaixadores do Senhor, como aqueles que têm um propósito de se colocar na brecha de intercessão pela terra. Porque a terra está contaminada pelo homem, e somente o homem, através de Cristo, pode trazer restauração à terra. Através da sua intercessão, através do seu clamor, seja no seu lar, na sua casa, seja no contexto onde ele está, seja no trabalho onde você está, você é um remidor da terra. Porque a terra está contaminada por causa do homem. Porque o homem quebrou a aliança eterna, muda os estatutos, transgridem as leis. Isso fala da iniquidade do homem. Por isso a maldição consome a terra. Amém? E Deus chama eu e você, como diz em 2 Crônicas 7 e 14, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai curar a minha e a tua terra. Mas como Deus vai curar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Como você vai curar a sua casa, o seu lar, a sua família, aonde você está? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Amém? Porque Isaías 24 fala que a terra está contaminada por causa do homem. Então eu e você como igreja temos essa responsabilidade de se humilhar diante de Deus, para que Deus traga cura, para que Deus sare a terra. Quando fala a terra, fala dos nossos corações, amém? Em meio a esse cenário, qual deve ser a nossa postura como cristão? A mesma postura que foi a postura de Noé e de Ló em seus dias. 2 Pedro 2 e 4, eu vou ler com vocês. Fala dessa postura que eu e você, nós precisamos ter nesses últimos dias. 2 Pedro 2 e 4 fala assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a quem? A Noé, pregoeiro da justiça. Que Noé era? Pregoeiro da justiça. Noé andava na justiça, Noé pregava a justiça. Qual deve ser a nossa postura? Ser pregoeiros da justiça, andar na justiça de Deus. Com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou quem? O justo Ló. Embora Ló, a família de Ló pereceu, a mulher dele se tornou uma estátua de sal, as filhas entraram em incesto. O texto chama Ló de o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então Ló estava naquele meio, inserido naquele lugar de prostituição de Sodoma e Gomorra, e ele estava enfadado de viver naquele lugar. No versículo 8 fala assim: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, porque via e ouvia sobre as suas obras injustas. No versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Qual deve ser a minha e a tua postura nesses dias? A mesma postura que teve Noé e Ló. Noé foi pregoeiro da justiça. Em Gênesis fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para aquela geração, mas viu Noé. E Noé achou graça, porque Noé era um pregoeiro da justiça. Ló habitava no meio de um contexto imoral, corrompido,
mas Ló não se corrompeu, amém? Ló, ele se afligia com aquilo, ele via aquelas coisas, aquela corrupção, aquelas situações acontecendo, ele afligia a alma dele era afligida com aquele contexto, mas ele não se corrompeu, e ele pregou e caminhou na justiça de Deus. Por isso, qual deve ser a minha e a tua postura nesses dias? Andar, praticar e apregoar a justiça de Deus. E nós, como igreja, somos chamados também para essa mesma coisa. 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Jesus, para que em Cristo fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós queremos justiça, amém? Queremos que o governo faça justiça, queremos que autoridades façam justiça, mas o texto fala que aqueles que foram alcançados por Cristo, que foram libertos por Ele, eles, quando nascem de novo, recebem a semente do Espírito, passam a ser a justiça de Deus sobre a terra. Aonde você vai, as pessoas olham lá e falam: lá vai a justiça de Deus. Por isso que através de nós, ou se faz justiça, ou se pratica a injustiça. Ou o nome de Deus é glorificado, ou o nome de Deus é envergonhado. É o que o texto está falando. Que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, eu e você, nós fôssemos, nos tornássemos justiça de Deus sobre a terra. 1 Pedro 2,9 fala assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos alcançados pelo Senhor, não apenas para estarmos na igreja, mas para anunciarmos as virtudes de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a salvação do Senhor. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas por que tudo isso? Para que anuncieis, para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão, uma das missões da qual Deus nos incumbiu, amém? E o Senhor, Ele está voltando. E Ele procura aqueles que terão a mesma postura que Noé teve e que Ló teve em seus dias. Serem pregoeiros, se o louvor quiser subir, serem pregoeiros da justiça, como Noé foi e como Ló foi. Mas que justiça é essa? A minha justiça? Não. A justiça de Deus. Você conhece a justiça de Deus? Será que nós conhecemos a justiça de Deus? Deus fez justiça entregando o seu Filho na cruz. Será que nós conhecemos a justiça do Senhor? Porque se nós não conhecemos a justiça do Senhor, como que nós podemos fazer a justiça de Deus? Romanos 10 e versículo 3 fala assim, sobre os judeus: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo está falando dos judeus, do povo de Israel, dos irmãos dele, segundo a carne, que ele fala que ele orava por eles, estava disposto a dar vida por eles, fala que Deus não rejeitou eles, mas Paulo fala que esses judeus, o povo de Israel, daquela geração que presenciou Jesus andando entre eles, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. E naquele momento, o simples Jesus, o manso Jesus, era a justiça de Deus. Só que eles queriam uma outra justiça, a justiça que eles estabeleceram de acordo com os padrões da sua lei, da sua religião, da sua tradição.
E por eles estabelecerem essa lei, eles não se sujeitaram à lei, à justiça de Deus. O arrebatamento, queridos, vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. O soar da trombeta vai acontecer. E nós precisamos andar na justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus. No que você precisa andar? Em Cristo. Como você precisa andar? Como Cristo. A justiça de Deus. A justiça de Deus foi estabelecida em Cristo Jesus. E Noé foi o pregoeiro da justiça. Ló era o justo Ló, que praticava e andava na justiça, porque ele tinha isso estabelecido dentro dele. Cristo estava dentro dele. Então ele olhava para aquele contexto, ele olhava para aquilo que estava à sua volta, e ele não conseguia se amoldar àquilo. Porque algo dentro dele não permitia que ele se amoldasse àquilo. E aquilo que estava dentro dele era a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus, irmão? Jesus é a justiça de Deus. E aqueles que estiverem em Cristo Jesus, como eu disse no início, com as suas lâmpadas acesas, queimando pelo Senhor, serão arrebatados. A trombeta vai soar, amém, irmãos? Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos agora em Cristo Jesus serão transformados. E nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. O último texto que eu ler com vocês é 2 Timóteo 4, e versículo 8, que fala assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha só, Paulo também foi um pregoeiro da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coloque-se de pé. Há uma coroa de justiça, amém, irmãos?